Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de partirmos para a palavra, eu queria só relembrar os irmãos que no próximo fim de semana a gente faz aqui a convocatória para os homens desta vez, as mulheres vão só assistir. Aqueles que vamos fazer um intercâmbio com a Igreja da Tarofa, um jogo de futebol, e aqueles que estiverem interessados em participar, me procurem a mim ou o pastor Magdo e se inscrevam, e que peço aos irmãos que possam estar a orar. É uma coisa futura que a gente está a planear fazer, não só com a nossa igreja, também com a Igreja da Trofa, mas também o intercâmbio depois com as várias igrejas aqui do Conselho de Lousada, que eu acredito que será um ato profético para que haja essa comunhão entre as igrejas. O Evangelho é cooperação, ele não é divisão. Então tem um início, tem uma partida, e todas as iniciativas elas são sempre de louvar, mas é necessário que a gente participe nelas, não é? E aqueles que quiserem participar será no próximo sábado na Trofa, já existe partilhado no grupo. Já temos campo de futebol, tem balneários, quem quiser ficar lá ou vir para casa, depois é com cada um. Depois vai haver um pequeno convívio. E se quiseres convidar alguém que não seja de um membro da igreja, que nem seja evangélico, convida, porque às vezes são esses os objetivos de alcançar, são exatamente esses. Amém? Só essa parte para relembrar os irmãos. Amém? Eu pedi a todos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi em 2 Samuel, capítulo 18. Vamos viajar aqui um pouco na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor, ela vai dizer: contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000, capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zuria, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o Giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. O povo, porém, disse: não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vales mais que 10.000 de nós. Melhor te será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhe o rei: o que bem parecer aos vossos olhos farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai: tratrai brandamente por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se batalha no bosque de Efraim. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele dia houve ali um grande morticínio de 20.000 homens. Estendeu-se a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia conseguiu mais gente do que a espada. Encontrou-se Absalão por acaso com os seus servos de Davi. Absalão ia montado no mulo, e entrando no mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho.
Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Vendo isso, um homem disse a Joabe: acabo de ver Absalão pendurado em um carvalho. Então disse Joabe ao homem: o quê? Tu o viste? Por que não o derrubaste logo por terra? Então eu te teria dado 10 ciclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, aquele homem: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Disse Joabe: não vou perder tempo assim contigo. E tomando 3 dardos, trespassou com eles o coração de Absalão. Estando ele ainda vivo no meio do carvalho, secaram-no 10 jovens, que levaram as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir Israel, pois Joabe deteve o povo. Pegaram Absalão, lançaram-no numa grande cova, no bosque, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois pensava: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até ao dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Ora, disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciar ao rei que o Senhor o livrou do poder dos seus inimigos. Disse-lhe Joabe: tu não serás hoje o portador das novas. Outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a um etíope: vai tu e diz ao rei o que viste. O etíope se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Insistiu Aimás, filho de Zadok: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Mas Joabe respondeu: por que correrias tu, meu filho? Não receberás nenhuma recompensa por tal notícia. Seja o que for, disse Aimás, correrei. Disse-lhe Joabe: corre, Aimás. Aimás correu pelo caminho da planície e passou adiante do etíope. Davi estava assentado entre as 2 portas. E a sentinela subiu no terraço da porta junto ao muro, e levantando os olhos viu um homem que corria só. Gritou o sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, deve trazer boas notícias. E o mensageiro aproximava-se cada vez mais. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou ao porteiro e disse: olha, lá vem outro homem correndo só. Disse o rei: também esse traz boas notícias. Disse o sentinela: vejo correr do primeiro que passou ser a correr de Aimás, filho de Zadok. E disse o rei: este é o homem de bem e virá com boas notícias. Então gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto na terra e disse: bendito seja o Senhor o teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. E perguntou o rei: vai vem o jovem Absalão? E respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: põe-te aqui ao lado. Ele se pôs ao lado e esperou. Nisso chegou o etíope e disse: ouve, senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantam contra ti. Perguntou o rei ao etíope:
vai, vem o jovem Absalão. E respondeu o etíope: sejam como aquele jovem os inimigos do meu rei, do meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Amém? Até aqui. Esta passagem das Escrituras, ela fala-nos aqui do rei Davi. Ele, como nós sabemos todos, era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem de carne e osso como eu e como tu. E as Escrituras, elas trazem-nos muitas vezes à nossa consciência a fraqueza do ser humano. O que é que muitas das vezes, mesmo o ser humano na presença do Senhor, a sua decadência como homem e como mulher, como é que o Senhor, Ele olha para nós? De que forma a misericórdia, mesmo nós não fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, ela está conosco. E aqui Davi, ele era um homem que a Bíblia vai relatar que ele tinha uma fé inabalável. Davi era aquele que nas escondidas matava leões e ursos. Davi foi aquele a quem o Senhor vai ungir como rei de Israel. Davi foi o homem que mais anos reinou sobre Israel. Davi foi o homem que nos deixou escrito na palavra do Senhor o quão profundo pode ser um homem arrependido. Mas ele também nos deixou o quão fraco pode ser um homem. E nós vamos ver aqui neste livro de 2 Samuel que do capítulo de 1 a 10, os inimigos de Davi, eles eram os inimigos exteriores. Vamos ver que Davi começa a ser perseguido por Saul, começa a ser perseguido nas batalhas, e em todas elas o Senhor vai lhe dar a vitória. Depois nós vamos ver que no capítulo 11 e 12, o inimigo de Saul era ele mesmo. O maior inimigo de Saul era a natureza dele. E vamos ver a partir do 12 ao 18, ao qual nós acabamos de ler, que os maiores inimigos dele foram os interiores, os da sua própria casa. Então existe aqui, se vamos ver, 3 fases completamente distintas. Ele vai ter que buscar a Deus para vencer lutas exteriores que ele não buscava com as próprias mãos, mas pelo chamado dele, por aquilo que ele tinha, por aquele propósito que o Senhor tinha na vida dele, essas lutas, essas perseguições, elas iam atrás dele. E vamos ver que no capítulo 11 e 12, Davi começa a luta da sua própria natureza. O Senhor começa a trazer à flora os sentimentos e as emoções, a fraqueza de Davi. Hoje não é diferente. Muitas das vezes hoje nós somos colocados e passamos por situações que o Senhor traz à tona aquilo que verdadeiramente está aqui dentro de nós, que ainda não sei eu, tem que sair. Isso vai incomodar, isso vai te fazer pecar, isso vai te fazer perder o controle, porque o Senhor tem que te mostrar que isso está dentro de ti e de mim. E às vezes essas situações, elas vão confrontar-te com as tuas maiores fraquezas. Vai ser a tua natureza, ela vai vir à flor da tona.
tu vais te conhecer a ti próprio. A palavra do Senhor fala-nos que Deus conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Não saberá Ele o que nós temos dentro do nosso coração? Aquilo que mais lhe desagrada? Aquilo que nós temos de melhorar? Aquilo que nós temos de mudar e não mudamos? E nós vamos ver aqui que neste capítulo, Davi, a natureza de Davi, ela vai vir ao de cima. Vamos ver quando ele peca no pecado do adultério. A natureza dele veio ao de cima. O pecado que estava no coração dele veio à tona. Muitas das vezes nós reclamamos das perseguições, nós reclamamos do nosso dia a dia, nós reclamamos da forma que Deus trata conosco. Nós não aceitamos, às vezes, como é que o Senhor permite eu ou tu passares situações no teu dia a dia. Mas enquanto tu estás nessas situações, o Senhor trabalha em ti, tu estás na presença do Senhor. Enquanto tu estás nessa prova, nessa luta, nessa perseguição, o Senhor, Ele tem-te nos pés dele, a ti e a mim. Só que às vezes vai haver um tempo e o Senhor vai me dar paz a mim e vai te dar paz a ti. Ele vai te deixar agir como tu gostas, para medir a capacidade da tua fidelidade para com Deus. O que nós somos com Deus quando ninguém vê. Certamente já ouviste esta conversa, não é? Quando os outros olham para nós é fácil nós tentar mostrar uma imagem, nós tentar passar algo que muitas das vezes ainda não é igual dentro. Nós seres humanos temos essa necessidade. Nós vamos ver que quando se reúne um grupo, ninguém gosta de ser o elo mais fraco. Muitas das vezes nós tentamos aparentar uma coisa que nós não somos. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele sabe essa verdade. Ela sabe o que eu e tu és quando não estás na presença de ninguém. Ele sabe quando eu e tu pecas, quando Ele não está a te observar. Ele sabe quando eu e tu julgas, quando Ele não está, quando tu não estás diante de ninguém. E Ele também sabe se tu és capaz de perdoar e não perdoar. Ele sabe se tu és capaz de posicionar ou não és capaz de posicionar. A palavra de Deus vai nos dizer que nada que está em oculto pode estar oculto aos meus olhos e aos teus, mas aos de Deus nunca vai estar. Nunca. Por isso é que o Senhor, Ele diz na palavra dEle: vigiai e orai. E a seguir Ele vai falar: orai sem cessar. Sem cessar implica não descansar. Porque foi exatamente quando Davi descansou, quando Davi estava sem as perseguições, no lugar do conforto, que ele peca. E esse pecado ele vai trazer uma consequência. O Senhor vai usar o profeta vai ir até Davi e vai confrontá-lo, porque ele próprio pensava que ia enganar a Deus. Ele era o homem cujo Espírito de Deus habitava. Ele era o homem cujo Espírito de Deus lhe entregava aos inimigos nas suas mãos. Ele era o homem que sempre estava com ele. Nós vamos ver nos Salmos que ele fala aquilo que ninguém fala, porque ele tinha a presença do Senhor. Mas por momentos ele falhou, por momentos ele esqueceu-se disso, e por momentos ele pensou que tentava enganar a Deus. Só que Deus vai usar o profeta e vai confrontar o pecado dele. E o pecado dele ele vai trazer uma consequência. Uma coisa é tu estás fora da presença de Deus. Se eu não estou na presença de Deus, o Senhor tem-me como um
diz a palavra, ignorante. Ora, o Senhor avalia-te a ti, avalia-me a mim, consoante a tua percepção. Se tu tens percepção daquilo que cometes, Ele vai-te avaliar segundo a tua percepção. Não pense eu ou não penses tu que vais tentar enganar a Deus. O Senhor, Ele conhece o mais íntimo e o mais profundo de nós mesmos. Ele sabia que Davi fumegava dentro dele. E isso, oh irmãos, nós somos seres humanos. Isso pode acontecer com cada um de nós. Mas nós temos que saber que na hora certa, como ontem foi pregado aqui, falar com Deus, pedir ajuda a Deus, ser verdadeiros com Deus. E nós vamos ver aqui que no capítulo 18, estes inimigos, eles vão se tornar interiores na casa de Davi. Aquilo que Deus tinha poupado Davi da morte, mas disse que à luz do dia a vergonha dele seria exposta. E assim Deus o fez e o cumpriu na vida de Davi. O Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje, amém? Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu e tu tens de ter consciência disso. Nós temos que ter essa consciência. O Deus não mudou, Ele é o mesmo. Então o Senhor, Ele foi e expôs a vergonha de Davi. E nós vamos ver que aqui Davi, no capítulo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer que Absalão tinha tentado tomar o trono, tomou o trono de Israel, do seu próprio pai. Vamos ver que Israel vai ficar sob o domínio de Absalão e Davi vai ter que fugir. Davi vai ter que fugir do próprio filho. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi formou um exército com ele, porque Davi era um lutador, era um homem de luta, de batalha. Ele sabia como fazer, ele tinha pessoas do lado dele e acima de tudo tinha Deus. Mesmo na consequência do pecado de Davi, o Senhor foi com ele. A palavra vai nos relatar que aqui nesta batalha a floresta matou mais do que a própria espada. Só que aqui a palavra vai nos dizer que esta vitória foi em glória. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem cheio da presença de Deus. Mas ele era um homem muito frágil como pai. Ele fraquejou como pai. E este acontecimento ele começou e teve início no capítulo 13. Que eu pedia à irmã Ana que pudesse, no 13, do 38 ao 39. Nós vamos ver que o ódio, o tempo, não elimina o ódio do nosso coração. Muitas das vezes eles ouvem lá fora a dizer: o tempo cura tudo. O tempo vai curar essa mágoa, o tempo vai curar esse ódio, o tempo vai curar essa inveja. Não, não cura. Isso é mentira. Ele só vai crescer. Nós vamos ver que esta consequência, isto que vai se passar dentro da própria casa, do homem segundo o coração de Deus, não era um homem mundano, era um homem de Deus. Teve o início aqui, nesta situação. Assim Absalão fugiu para Gesur. Exatamente. Para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amon. Podes continuar. Então, nós vamos ver aqui que Amon vai violar a própria irmã Tamar.
E quando Amon viola Tamar, Absalão vai criar do próprio irmão um ódio. E naquele momento, o rei Davi vai dizer-nos a palavra que Davi vai perseguir Absalão. Só que aqui esta palavra vai nos dizer que Davi já tinha desistido de perseguir, porque já se tinha conformado com aquela situação. Davi não corrigiu o filho Absalão na hora que devia ter corrigido. Ele não soube ser e impor a sua parentalidade diante de Absalão. E muitas das vezes, quando nós, diante das situações, não nos impomos e não as resolvemos de imediato e deixamos que elas progridam, elas vão tomar uma proporção maior. Tu hoje podes adiar ou eu, tentares resolver uma situação, tentares resolver uma situação com o teu pai, com o teu irmão, mas se tu não a resolves dentro de ti mesmo, ela vai começar a crescer como um bocadinho de fermento na própria massa. O que é que faz o fermento na massa? Ela faz crescer um bolo grande. Assim é os sentimentos malignos dentro de nós. E aqui Davi, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele tinha se conformado com isso. Absalão vai ser retirado, ele vai para a casa do avô e por 3 anos vai estar lá. E Davi conformou-se com aquilo e continuou. Então a falta de correção de Davi ao seu filho vai gerar que este próprio filho vai matar o próprio irmão. Absalão vai planear o assassínio do próprio irmão. A palavra do Senhor vai nos falar que ele premeditou, ele pediu ao pai se o próprio irmão podia vir com ele e outras pessoas. Ele vai embebedar o próprio irmão e quando o irmão sai do estado de bebedice, Absalão vai mandar matar Amon. Então nós vamos ver que aqui dentro da casa de Davi estava um pleno caos. Tamar tinha sido violada. Absalão criou um ódio brutal por Amon. Amon vai ser assassinado por Absalão. Então começa aqui um enredo por uma falta de correção. Quanto mais tempo se demora a resolver uma situação, ela vai se perpetuar mais e pode trazer consequências para a minha e para a tua vida. Deus muitas das vezes ele observa a forma como nós agimos com as situações, com os nossos irmãos dentro da própria igreja, com os nossos pais. Às vezes tu podes pensar que o teu pai ou a tua mãe, eles podem te dar um conselho e não é bom para ti. Podes achar que a tua mãe te chama a atenção ao teu pai e que tu tens a razão. Mas o Senhor ele diz-nos: honra teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e a tua mãe muitas das vezes vai implicar que tu saibas ouvir. Vão haver divergências. O que é honrar o pai e a mãe? Honrar é fazer que o teu pai e a tua mãe não sinta vergonha de ti. Quando alguém ouça, seu filho, eu estive com o seu filho, ele é assim, é assim, é assim. E o teu pai vai ficar orgulhoso, porque tu estás a honrar o nome dele. Estás a honrar o nome da tua mãe. Agora, quando acontece ao contrário, o teu pai fica desonrado. Ou a tua mãe. Tu vais ter que aprender a ter um comportamento segundo a palavra do Senhor. O Senhor manda-nos honrar o pai e a mãe.
E aqui Davi, ele começa a ser desonrado pelo seu próprio filho. Pelos dois. O primeiro viola a própria irmã. O segundo cria ódio por ele e vai matar o próprio irmão. Mas Davi, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele não teve uma posição diante dessa situação. Ele tinha que ter tomado essa posição. Então a indiferença de Davi impediu um novo recomeço. Eu pedia que pudesse pôr em capítulo 14, do 21 ao 24. Mas vamos ver que depois Absalão, ele vai regressar. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei e disse a Joabe: hoje conheço o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Então nós vamos ver aqui que Davi, Joabe, vai interferir e vai tentar fazer com que convença o rei Davi de tornar a trazer Absalão. Mas a palavra de Deus está-nos a mostrar que Absalão e Davi vai permitir a vinda de Absalão, mas Absalão não pode olhar para a cara do rei, para o próprio pai. Então nós vemos aqui que existe uma falta de perdão de Davi para com Absalão. Então esta falta de perdão, ela continua-se a manifestar aqui. O rei vai permitir, vai trazer novamente o filho, mas ele vai dizer: ele fica em sua casa, mas ele não olha para mim. Isso é chamada reconciliação mecanizada, não verdadeira. E não é esse perdão que o Senhor ele requer de mim e de ti. Não é essa a posição que o Senhor requer da igreja. Seja aqui dentro, seja fora dela. O Senhor, ele requeria outro comportamento aqui de Davi. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. O coração de Davi aqui não estava alinhado com o de Deus. Porque Davi, senão, ele tinha tido outro tipo de comportamento que não este. Então, quando ele diz que ele pode vir, mas ele não pode olhar para ele, aqui existe um sentimento de indiferença de um pai para com um filho. Agora nós vamos ver que essa indiferença ela vai ter um preço. Essa indiferença de Davi para com Absalão, ela vai ter um preço. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aqui, quando Davi ele manda os seus homens para guerrear, ele vai dizer aos soldados: mas quando vos vires o meu filho Absalão, poupai a vida dele. Poupai a vida dele. E estes soldados, quando estavam em guerra, eles tinham uma fidelidade para com o rei. E na hora que Absalão, ele fica pendurado naquela árvore, eles não pensaram duas vezes e mataram o próprio filho do rei. O filho de Davi é morto na própria vitória que Deus dá a Davi diante dos seus inimigos.
Como é que um homem ele vai receber a notícia de que Deus deu-lhe a vitória diante dos seus inimigos? E ele vai mandar 2, ele não vai mandar só um, ele vai mandar Aimás e o etíope. E ele, quando vê aquele homem a vir ao entrar nos portões de Israel, ele pensa: eu tive boas notícias, eu ganhei. São boas notícias que vêm aí. Eu ganhei. O Senhor deu uma vitória. Mas ele também pensava que o filho tinha sobrevivido. De certeza absoluta. Só quando ele vai receber a notícia de que o filho estava morto, a palavra de Deus vai nos dizer que ele vai subir para a sala e vai chorar, vai se lamentar. E vai dizer que preferia estar no lugar de Absalão. Porque era a dor de um pai para com um filho. Mas já era tarde. Já era tarde. Ele já estava morto. Aquilo que ele poderia ter feito, perdoado, primariamente ter corrigido, depois de ter perdoado, ele não o fez. E o Senhor deu-lhe a oportunidade para isso. O Senhor muitas das vezes dá uma oportunidade a mim e a ti para tu mudares determinados comportamentos teus. Para tu olhares para as coisas de uma forma diferente. Para olhar segundo o coração dele. Para alinhares o teu coração com Deus. Porque se o teu coração está alinhado com Deus, tu vais fazer a vontade de Deus. E Davi, o Senhor deu-lhe a oportunidade para ele se reconciliar, para ele pedir perdão, para ele perdoar o próprio filho. Só que havia ali um confronto inevitável e uma consequência inevitável. Essa consequência foi a morte dele. E Davi cai em profunda tristeza. Ele cai em profundo lamento. Porque ele viu que a sua indiferença durante todo aquele tempo já não ia adiantar nada. Às vezes eu e tu tens um irmão que não falas para ele. Tens o teu pai ou a tua mãe que vives em constantemente guerra com eles. Mas muda essa tua atitude. Muda essa tua atitude. O problema não está neles, o problema está em mim ou está em ti. Porque tu é que estás na presença de Deus e eu é que estou na presença de Deus. Se tens um amigo que não falas para ele, ou ele te magoou, tu vais ter que perdoar esse teu amigo. Nós temos que perdoar. É difícil perdoar o nosso inimigo. Agora o nosso pai e a nossa mãe não é nosso inimigo. O teu irmão não é teu inimigo. Muitas das vezes o inimigo ele joga-nos essas setas, essas mentiras do nosso pensamento. Às vezes ele faz-te crer numa coisa que nem existe. Eu lembro uma vez que eu cheguei aqui para orar, uma sexta-feira, e não estava aqui ninguém. Eu pensei assim no meu pensamento: opá, pelo menos fulano podia estar aqui para orar comigo. Era exatamente o demónio que me estava a jogar aquela seta. Depois a pessoa em causa veio e disse-me: olha, eu estive doente, pá. Estive no hospital. E eu percebi quanto injusto eu fui no meu pensamento. Porque o diabo ele faz isso. O inimigo da nossa alma ele faz isso. Ele joga pensamentos errôneos. Achais que Davi, um homem que se arrependia profundamente, se derramava aos pés de Deus, ele não tinha problema nenhum em fazer isso? Eu não poderia ter perdoado Absalão? Eu não podia ter agido com o próprio filho de uma forma diferente?
Mas ele não agiu. E depois já foi tarde demais. Às vezes o Senhor dá-te oportunidades para tu mudares o teu comportamento. Eu e tu continuas. Permaneces na tua certeza, na tua sabedoria, na tua mania. Absalão, ele era um homem muito bonito. Absalão, diz a Bíblia, que ele era um homem muito bonito. Tinha um cabelo comprido muito bonito. No entanto, a morte dele, eu acredito que Davi tinha orgulho, como cada um de nós que tem filhos tem orgulho no seu próprio filho ou filha. Eu queria só trazer à vossa, para terminar, na vossa consciência, aquilo que Davi teve naquele momento que ele subiu, que ele recebeu a notícia que já não havia mais hipótese dele se reconciliar, dele mudar o comportamento com o seu próprio filho. A profunda tristeza que o invadiu, o arrependimento que ele de certeza teve. Ele teria agido de outra forma completamente diferente. Ele tinha mudado o comportamento dele de imediato. Se ele soubesse aquilo que ia vir a acontecer. E nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que foi preciso Joabe trazer Absalão. Foi preciso uma terceira pessoa tentar a reconciliação. E às vezes na minha vida e na tua é assim. Por quê? Porque nós fechamos-nos no orgulho, nós fechamos-nos no nosso egoísmo e não abrimos mão dele. Achamos que isso vai nos levar a algum lado, mas não vai. Isso levou Davi a algum lado. Agora, vamos ver o que diz Provérbios 16, 18. Vamos ver o que é que o Senhor traz. Esta frase é poderosa. Provérbios 16, 18. A palavra de Deus, ela é poderosa. A soberba procede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Então a nossa altivez, nossa mania, nosso acho isto, acho aquilo, isso para Deus vale zero. Eu não posso ter altivez, eu não posso machar mais do que ninguém. Quando eu machar, colocar-me um trampolim, que é para eu quando cair não me alejar tanto. Quando eu machar mais do que algum de vós está aqui, isso é sinal da minha queda. Independentemente de qualquer posicionamento, qualquer chamado dentro de uma igreja, entenda uma coisa, eu e tu temos que entender isso. O chamado de uma pessoa dentro da casa do Senhor, ele só eleva, não eleva estatuto. Se uma pessoa é pastora ou pastor, só elevou o grau de responsabilidade. Se tu vais ser missionário, o teu grau de responsabilidade vai aumentar mais. Se tu vais ser a mulher que limpa a igreja, tens muita responsabilidade. Então o Senhor, Ele chama cada um com o seu propósito. Mas Ele não nos chama com altivez, Ele chama-nos com níveis de responsabilidade. Estar aqui no altar é um nível de responsabilidade. Estar a interceder é um nível de responsabilidade. Vós ides ver que geralmente quem tem um chamado intercessor geralmente são pessoas solitárias.
São pessoas muito solitárias. Porque elas são incompreendidas. Porque elas choram pela tua dor ou pela minha. Às vezes eu e tu estás a jantar, estás na tua cama e aquela pessoa está a chorar por ti, de joelhos. Está a clamar ao Senhor pela tua alma. Está a clamar ao Senhor que o Senhor abra a minha e a tua visão. Está a pedir ao Senhor que abra o meu e o teu entendimento. Então os chamados que Deus nos coloca nas nossas vidas, eles não são estatutos. São níveis de responsabilidade. Quem está no louvor tem um nível de responsabilidade. Com Deus. Com Deus. Mas, no fundo, o que é que o Senhor Jesus, Ele requer de nós? Mateus 6,14. O que é que o Senhor, Ele quer da igreja? De mim e de ti. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Então que legitimidade eu vou ter de pedir perdão a Deus se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo perdoar um irmão ou uma irmã, ou um pai ou uma mãe, a namorada. Isto são os nossos conflitos internos. Davi tinha os conflitos internos. Como é que nós temos de reagir segundo a vontade do Senhor? Nós não queremos estar, aquilo que o pastor Magno no início falou. Será que temos verdade naquilo que nós estamos a adorar ao Senhor? Que ansiamos por Ele? Quando tu anseias por Ele, o teu coração vai ter que estar alinhado com Ele. O teu coração vai ter que ser o de Deus. Isso é um nível grande de responsabilidade. Porque às vezes eu e tu vais ter que perdoar ao teu próprio inimigo e não vai ser fácil. Mateus 11:25. É mais profundo esta. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelas aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Então o Senhor, Ele revela-nos tudo. Ele não nos deixa nenhum de nós enganado se nós o buscarmos para a nossa vida. Ele aqui trata-nos como pequeninos. Nós somos pequeninos aos olhos de Deus. Eu sou pequenino aos olhos de Deus. Quem sou eu? O que é que Isaías disse ontem? Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro, ó Senhor. Quem sou eu? Quem és tu? Será que nós queremos mesmo? Agora vamos imaginar o Senhor na cruz. Amém? O Senhor Jesus, Ele estava a ser crucificado. Ele sofreu a maior humilhação, a maior perseguição. Ele foi chicoteado. Ele foi cuspido. Mas assim ele dizia, ó, daí a outra face. Por amor a mim, é Ele. Por amor a mim, daí a outra face. E quando Ele estava naquela cruz, pensa em pregos assim, ó, a perfurar a mão dele. A dor que ele passou e sentiu. Quais foram as palavras que ele disse a Deus? Senhor, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem.
Mas Ele sabia o que estava a fazer. Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por ti, para que tu tivesses perdão dos teus pecados e eu tivesse perdão dos meus. Então, porque é que eu trouxe o Senhor colocou este exemplo de Absalão? Porque ele é um exemplo hoje que acontece. Se nós hoje fôssemos trazer esta família de Davi, isto é a chamada família disfuncional. Era a chamada, hoje nos dias de hoje, a chamada família disfuncional. O irmão viola a irmã, o irmão vai matar o outro irmão, o pai não perdoa o filho. Quantas famílias existem hoje assim aqui? Quantos psicólogos eles ganham dinheiro por ajudar pessoas? Sabes porque é que o psicólogo ele ajuda? Porque ele te ouve. O psicólogo ele faz um papel de ouvinte. Chegas lá, começas a contar o teu problema, ele ouve-te, tu desabafas e sais de lá e vais dizer que estás melhor. Só que tu tens um ouvinte melhor que o psicólogo. Tu tens Deus. Tens o Espírito Santo. E Ele ajuda-te. Se às vezes tu não consegues dar esse passo, convida o Espírito Santo. Às vezes nós somos confrontados lá fora com as perseguições, não é? E temos aqueles inimigos que nos perseguem. E a gente acha que Deus, nós às vezes oramos e dizemos assim: ó Senhor, faz a tua justiça, Senhor. E pensamos que Deus vai matar aquela pessoa, ou vai eliminá-la da nossa vida. Eu por momentos pensava que Deus fazia isso. Só que existe um salmo, é o Salmo 23, que o Senhor diz: eu preparei uma mesa perante a presença dos teus inimigos. Então como é? O Senhor vai fazer justiça. Qual é a justiça de Deus? Quando Ele diz assim: eu vou preparar-vos uma mesa na presença dos vossos inimigos. Porque é na presença dos vossos inimigos que eles vão ver a glória do teu Deus. É na presença dos teus inimigos que eles vão ver o teu perdão. É na presença dos teus inimigos, com o sangue de Jesus e aquele sacrifício que Ele fez naquela cruz, eles vão olhar para Ele de uma forma diferente. Porque o Senhor, Ele chamou-nos como discípulos, testemunhas dEle. E para nós ser testemunhas vai implicar aquilo que nós temos vindo a falar aqui na igreja: a santificação, a oração, a comunhão. Nem que o Senhor tenha que às vezes nos ensinar, Ele vai nos ensinar. E nós temos que saber aprender.